vai ficar aí para depois quem não entrou poder ver a gravação. Antes da gente dar uma sequência, né, do que nós vamos estudar depois, talvez amanhã, né, só perguntar se aqueles 2 exercícios que ficaram lá, acho que um deles venceu, o outro deve estar vencendo. Se tiver um que está vencendo, eu devo dar o prazo de mais um dia, tá? Eu vou verificar lá depois. Mas eu ia pedir inicialmente que todos fizessem, tá? A gente já mostrou aqui, não sei se ainda, por acaso, tem alguém que ainda tem dúvida, tá? Se tiver alguém que tem dúvida, já aproveita e fala qual é a dúvida, né? Porque aqui talvez a gente ainda tenha como esclarecer um pouco mais se tiver alguém com dúvida. Mas se alguém não fez por problema mesmo de tempo, e por acaso um deles estiver vencendo aí, eu dou pelo menos mais um dia de prazo. Mas é necessário que todos façam, né? E façam as 2 listas das tabelas, né? Pode dar um pouquinho de trabalho por causa dos cálculos, né? Mas a montagem em si, ela é simples, né? Tem uma lógica aí na hora da montagem da tabela, né? Primeiro lá calculando a amplitude, que é sempre olhar lá o último dado, né? Que seria o maior, que a gente chama de x máximo, né? Que é o maior valor que aparece, menos o x mínimo dividido pela raiz da quantidade de dados, né? Vamos dizer, se é uma sala de aula com 40 alunos, então meus dados são 40. Se é uma empresa com 60 funcionários, o meu N aí, no caso, o número de dados seria 60, né? Então, faz sempre o maior menos o menor, dividido pela raiz quadrada da quantidade de dados. Se for 40, raiz de 40, se for 60, raiz de 60. E é lógico que eu sempre faço uma aproximação, né? Às vezes sempre um pouquinho para mais, porque às vezes pode dar o quê? 4,5, 4,6, aí eu vou arredondar para 5. Ou deu 3,8, eu vou arredondar para 4, tá? Essa amplitude eu vou somar sempre a partir, né, usando aquele símbolo, que é um tracinho vertical e um horizontal. Aquilo indica que eu incluo o número da esquerda e não incluo da direita, né? Então, se eu coloquei lá, que o primeiro vai de 40 a 44, significa na hora de contar lá a frequência, eu conto todos os números que eu tenho de 40 até 43, ou seja, sempre um número a menos, né? Na linha de baixo é a mesma coisa, né? Na linha de baixo está de 44 a 48, aí, então, o 44 que não entrou na linha de cima, ele vai entrar na linha de baixo, né? Aí também, eu não conto até 48, eu conto até 47, e assim por diante, tá? No de baixo lá, que eu vou somar mais 4, vou repetir, né? O 48 e até 52. Na hora de contar, eu conto até 51, tá? E aí, depois, para achar relativo, é só pegar aquele número da frequência e dividir pelo total, né? Depois vem a porcentagem, é só pegar aquele, que no geral aquilo lá dá um número decimal, né? A soma de todos esses números decimais aí que eu fiz lá dividido pelo total, tem que dar no máximo 1, né? Não pode dar nem 0,99, nem 1,1 ou 1,2, tem que dar exatamente 1. Se acontecer isso, eu tenho que ver aonde eu fiz alguma aproximação errada lá, ou para mais ou para menos. E aí acertar isso para fazer com que a soma dê 1, tá? Depois, então, para achar as porcentagens, é só pegar esses números decimais e multiplicar por 100. Na sequência, isso todas as frequências, seja ela frequência simples, a FR, né, minúsculo, tá? FR, porcentagem, também minúsculo. Aí eu vou começar com a acumulada. A acumulada é um F maiúsculo, tá? Então, o que diferencia da simples da acumulada é o tamanho da letra, né? Ou seja, uma é letra minúscula, a outra é letra maiúscula.
Na acumulada, a primeira linha é igual, ela não muda, né? Se na primeira linha lá, meu Deus, sei lá, 5, então a acumulada da primeira linha é 5 mesmo. Na de baixo, o que que eu vou fazer? Na linha de baixo do acumulado, eu vou somar a primeira linha com a segunda. Se a primeira deu 5, a segunda linha deu 7, o meu acumulado vai ser 12, e assim por diante. Eu sempre vou somando o número que está embaixo ali da frequência simples. Bom, isso que vai acontecer é que na última linha lá vai ficar em branco, né? Porque como é acumulado, vai acumulando, a última linha fica em branco, né? Não teria essa última linha. Para achar o F maiúsculo R, que seria a frequência relativa acumulada, eu vou dividir também pelo total de dados, né, que é um número lá, ou seja, aluno de classe, é uma classe, 40 alunos, então vou dividir por 40. Se for lá funcionários, que são 60 funcionários, eu vou dividir por 60. Então, se der, vamos dizer, mais ou menos exato, com uma casa ou duas, eu uso uma ou duas casas. Mas se der 3 casas, por exemplo, tipo 0,225, eu vou colocar 0,225, tá? É lógico que também essa relativa, a última linha também vai ficar em branco, tá? Depois, a porcentagem, o processo é o mesmo, é pegar aqueles dados que são decimais e multiplicar por 100, eu tenho as porcentagens, tá? Então, é isso, perguntando aí, alguém ainda tem dúvida com relação a isso? Pessoal que está presente aí, meus queridos alunos ou alunas. Alguma dúvida? Arthur, Lana, Ana Carolina, Francine, Ingrid, alguma dúvida? Ok. Bom, eu queria, para a aula de amanhã, nós vamos falar sobre média, tá? Nós vamos começar a usar um símbolo, que é o símbolo de somatório, né? Que nós já usamos na tabela, né? A hora que a gente faz a soma lá das frequências, né? Frequência simples lá, o F minúsculo, eu uso aquele símbolo do lado esquerdo lá, que é como se fosse um M deitado, né? Aquele símbolo é uma letra grega, tá? E esse símbolo, ele tem a letra maiúscula, no caso esse M deitado é uma letra grega maiúscula, tá? Mas nós vamos usar o mesmo símbolo, só que ele é um pouquinho diferente, minúsculo. Tem o mesmo nome, só que é minúsculo. Eu queria, então, que vocês dessem uma pesquisada, né? O que significa a letra grega, principalmente essa deitada, né? Como é que é o símbolo dela maiúsculo, né? Que é esse M mesmo. E como é que é o símbolo dela minúsculo, tá? Porque o maiúsculo nós vamos usar na somatória, então para ninguém se assustar a hora que vê esse símbolo, né? Sabe que, olha, isso é letra grega, significa somatório, né? Somatório de dados, de qualquer coisa, tá? E esse Rho aí, ele vai, aliás, esse símbolo minúsculo, né? Da letra grega minúscula, que tem um nome, né? Ele vai indicar uma das outras medidas estatísticas, né? Porque nós estamos começando agora a ver o que a gente chama de medidas de tendência central, né? Por que tem esse nome? Porque nós vamos ver 3 dessas medidas, né? Uma é a média, a mediana e a moda. Então, 3 M's, né? Média, mediana e moda. Tem esse nome, medida de tendência central. Depois, se tiver a oportunidade, a gente pega um gráfico que, inclusive, já está pronto, né? E a gente vai mostrar o quê? Que esses 3 dados, quando você coloca num gráfico, ele aparece no centro do gráfico, aparece lá no meio do gráfico. Então, por isso que tem o nome medida de tendência central. Aí nós vamos ver uma outra medida estatística que é chamado de desvio padrão, né? E esse desvio padrão é chamado de medida de dispersão. Também tem uma explicação para esse nome, né? E aí, a hora que a gente for falar de desvio padrão, a gente explica esse outro nome que recebe o desvio padrão, tá?
que tem a ver também com a forma com que a gente calcula a média e o desvio padrão. Então, às vezes, sempre para achar o desvio padrão, a gente tem que usar a média, né? E aí é importante a gente pegar dados menores, né? Às vezes assim, tipo, média de 5, 6 alunos, notas, né? A pessoa está tirando notas de, por exemplo, de 0 a 10, né? Então, é interessante a gente comparar um tipo de média com outro tipo, né? No caso do desvio padrão, melhor, né? Para a gente ver o significado, né, do que é o desvio padrão. É importante que a gente entenda esse conceito, esse significado. Mas tudo isso nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, tá? Mas é bom você já ir se acostumando com as letras que aparecem aí, tá? Que é essa letra maiúscula, que eu falei que parece um M deitado, né? E vai ter a letra minúscula, que nós vamos usar para o desvio padrão, ok? Alguma dúvida, alguma observação, alguma pergunta? Bom, eu vou parar por enquanto a gravação.